Olá a todos, pessoal. Professor José Eduardo, bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar vendo aí uma parte sobre relações trigonométricas, e nós vamos ver relação entre seno, cosseno, tangente. Vamos ver também ângulos notáveis. Tem uma musiquinha legal aí, hein? Pra gente poder decorar a tabela aí dos ângulos notáveis, tá? Também vamos ver tabela trigonométrica e muitas outras coisas interessantes que você não pode perder nesse vídeo, que começa logo após a vinheta. Bom, vamos lá, pessoal. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos ver aí várias relações aí, né? Primeiramente, pessoal, aqui ó, nós temos um triângulo retângulo, né? E aí nós podemos verificar aí que nós temos o ângulo alfa, né? E como nós vimos na aula anterior aí, né? Para calcular seno, cosseno e para calcular a tangente, né? Eu contei uma historinha aí para ajudar a decorar, né? Que é aquela que o médico disse para uma pessoa que ela não podia tomar refrigerante, só podia tomar suco. Na hora do almoço, ela falou que ia tomar suco, mas na hora H tomou coca, né? Na janta também, falou que ia tomar suco, na hora H tomou coca. Então aí a gente consegue montar seno, cosseno e tangente, nossas fórmulas aí, beleza? Então vamos observar lá, pessoal, ó, que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual que é o nosso cateto oposto ao ângulo alfa? Aí, pessoal, nosso cateto oposto, a gente sempre fazia aquela brincadeira de colocar um olhinho dentro do ângulo e olhar para frente. O cateto que a gente vê logo de frente é o oposto, então é o 3. E aí a gente pega o maior lado aí, que no caso o lado maior é o 5, ele é a hipotenusa, né? E o cateto adjacente? Ah, o cateto adjacente é aquele que sai de dentro, sai do lado, sai junto, conjunto com o ângulo, né? Então no nosso caso aqui é o 4. E a hipotenusa já sabemos que é o 5. Bom, agora se aqui, pessoal, nós já temos aqui, o cateto oposto é 3. Então vamos pôr lá embaixo, 3. E aqui nós temos que o cateto adjacente é 4, vamos colocar aqui, 4. Então aí nós temos aí as frações, as razões, né? Razão significa fração. Temos as razões trigonométricas. Mas olha só, eu quero só destacar para vocês o seguinte, pessoal. O que o seno, cosseno e a tangente estão fazendo aí nesse caso? Estão fazendo uma comparação, estão comparando o tamanho do cateto, por exemplo, o seno está comparando o cateto oposto em relação à hipotenusa. Então vamos supor, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vamos dividir aqui em partes iguais aqui, certo? Agora vamos pegar esses quadradinhos aqui e vamos colocá-los alinhados aqui ao lado, né? Para a gente poder usar como comparativo. Então aqui, vamos nomear aqui, ó, hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Quando a gente fala lá do seno, ele está pegando o cateto oposto comparando com a hipotenusa, ou seja, o cateto oposto aqui, ó, nós temos 3 unidades. Então, quando ele diz que o seno é 3/5, ele está dizendo que o cateto oposto ocupa 3 partes de 5 lá da hipotenusa aqui, beleza? Ó, né? Mesma coisa acontece com o cosseno, ele compara o cateto adjacente com a hipotenusa. Então quando ele diz aqui 4/5, ele quer dizer que dentro da hipotenusa aqui, ó, cabe 4 partes, né? Então, ou seja, o cateto adjacente são 4 partes de 5, ou seja, 4/5 da hipotenusa, certo? E aqui na tangente é a mesma coisa, só que aí no caso é o cateto oposto e o cateto adjacente, que seriam 3 partes de 4, beleza? Ou 3/4, certo? Então só para ter uma ideia aí. Agora vamos observar aqui esse triângulo retângulo com os ângulos alfa e beta, né? E a hipotenusa A, o cateto B e o cateto C. Veja só, pessoal. Nós vamos colocar aqui seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta, né? Vamos ver lá. Cateto oposto aqui ao A, qual que é? É o B, né? Ao alfa. Então temos aqui B. A hipotenusa, A. Agora o cosseno é o cateto adjacente. Então vamos colocar aqui, ó, C.
E o cateto adjacente sobre a hipotenusa, coloca o A aqui. A tangente é o cateto oposto, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é o C, B sobre C. Agora, pessoal, esquece o ângulo alfa, vamos olhar para o ângulo beta. No caso do beta aqui, o cateto oposto é o C e a hipotenusa o A. Agora o cosseno, o cateto adjacente é o B e aqui a hipotenusa é o A. Na tangente, o cateto oposto é o C e o cateto adjacente é o B. Agora, olha que legal. Pessoal, vamos brincar de achar figurinha repetida? Olha aqui, ó. Olha bem para o seno de alfa. Agora, olha bem aqui para o cosseno de beta. É igual, não é? Olha que legal, então. Seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Agora, olha aqui uma coisa. Nós já temos aqui uma fórmula, então, para nossa fórmula de relações aí. Vamos lá. Olha aqui outra coisa, ó. Seno de beta igual a C sobre A. E o cosseno de alfa? C sobre A. Igual também, né? Então, seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Temos mais uma formulazinha aqui para o nosso formulário, beleza? Das nossas relações. Agora, olha só, pessoal. Imagina se nós pegássemos o seno de alfa, dividíssemos pelo cosseno de alfa. Então, vamos ver como é que fica isso aqui. O seno de alfa, cadê ele? Aqui, ó, B sobre A, né? Então, vamos por lá. B sobre A. Cosseno de alfa é o C sobre A. Agora, olha só, para a gente fazer essa divisão aqui, a gente pode simplificar A com A, não é? E o que sobrou? B sobre C. Agora, se você observar bem, olha lá em cima o que nós temos, pessoal. B sobre C é a tangente. Então, nós temos mais uma formulinha. Seno de alfa dividido por cosseno de alfa é igual a tangente de alfa. Isso também vai nos servir para o beta. Seno de beta sobre cosseno de beta é igual a tangente de beta. Temos mais duas formulazinhas aí para o nosso formulário, pessoal. Agora, veja bem. A gente pode também inverter aqui a situação, né? E podemos dizer que tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre cosseno de alfa. Da mesma forma que a gente pode fazer também, invertendo aqui, ó, a ordem dos fatores aqui, numa igualdade, né? Já expliquei para vocês lá nas primeiras aulinhas sobre igualdade. Então, tangente de beta pode ser também seno de beta sobre cosseno de beta. Vamos aumentando o nosso formulário aí. Olha só quanta relação a gente está tirando aí, olhando para esse triângulo retângulo, hein, pessoal? Agora, mais uma coisa interessantíssima. Sabe o teorema de Pitágoras? Pois bem, era A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se a gente pegar esse teorema aqui, pegar esse B ao quadrado mais C ao quadrado, e dividir ele aqui, dividir tudo por A ao quadrado. O que nós vamos ter aqui? Vai ficar assim, ó. B sobre A ao quadrado mais C sobre A ao quadrado, não vai? Agora, olha só. Se você olhar bem aqui, essa soma desses dois aqui vai dar 1. Vai dar 1, professor? Você tem certeza? Vamos fazer então um exemplo aqui com esse triângulo 3, 4, 5. Vamos lá. Seno de alfa, cateto oposto é o 3, né? Vamos ver lá. É o B, né? Que vale 3. E o cosseno, né? É o C, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então, o B vale 3 e o A vale 5. Aqui o C vale 4 e o A vale 5. Beleza? Então, olha aí. Se a gente fala no que B sobre A ao quadrado mais C sobre A ao quadrado tem que ser 1, vamos ver se vai dar isso mesmo. Coloca aqui 3 quintos ao quadrado mais 4 quintos ao quadrado. Tem que dar 1. Então, 0,6, que é 3 dividido por 5, vou fazer assim que é mais fácil, por decimal. Né? 4 dividido por 5 dá 0,8 ao quadrado. Aqui 6 vezes 6, 36, dá 0,36, mais 0,8 vezes 8, 64, 0,64. Olha aí, somando dá 1 mesmo, né? Então tá certo. A gente pode afirmar que B sobre A ao quadrado mais C sobre A ao quadrado igual a 1. Mas olha só, olha bem para esse B.
B sobre A significa o que aqui, pessoal? Seno de alfa. E esse C sobre A aqui, o que ele significa? Cosseno de alfa. Então, se a gente substituir B sobre A ao quadrado, a gente pode substituir por seno ao quadrado de alfa. Então, seno ao quadrado de alfa mais o outro C sobre A, a gente pode dizer que é cosseno ao quadrado de alfa, não é? Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa somados igual a 1, né? Olha só, mais uma formulinha, né? Da mesma forma, a gente pode dizer também para o beta, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Mais uma formulazinha aí. Agora, veja bem, pessoal. Lembra na primeira aula lá, o primeiro quadro lá, o primeiro slide da primeira aula, eu falei o quê? Eu falei assim que a soma de todos os ângulos de um triângulo é sempre igual a 180, não falei? Então, já tenho 90 aqui, ó. Nós já temos 90. Se é tudo 180, 90 mais alfa, mais alfa mais beta é 180. Então, tirando esse 90 fora, só o alfa mais beta dá 90, não é? Então, sabendo que alfa mais beta é 90, a gente pode dizer que se o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, podemos dizer que o seno de alfa é o cosseno de 90 menos alfa. E podemos dizer também que o cosseno de alfa é igual a seno de 90 menos alfa. Já temos mais duas formulazinhas aqui para as nossas relações aí. Então vamos aqui, vamos juntar todas as nossas fórmulas aqui, ó. Temos tudo isso aqui de relações que a gente conseguiu aí verificar no triângulo retângulo, beleza? Agora veja só, pessoal, ângulos notáveis. Nós temos relações trigonométricas aí que a gente sempre usa com ângulo de 30, 45 e 60. São os ângulos mais usados aí. Então vamos montar essa tabelinha aqui. E vamos lá, tem uma musiquinha agora. Veja só. Bom, pessoal, existem várias formas aí de você decorar a tabela dos ângulos notáveis, né? Que são os ângulos mais usados aí nos exercícios de trigonometria, né? Tem o pessoal aí que tem aquela musiquinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Mas eu não gostei dessa versão, não. Então eu trouxe uma versão mais atual, né? Deu uma melhorada aí na versão. Bom, pessoal, essa musiquinha aí, não fui eu que fiz, tá? Essa musiquinha, quem lançou aí, na verdade, foi o professor Paulo Pereira, né? Então não tô copiando, não. Como virou meme, tá na boca do povo, eu simplesmente fiz uma versão melhorada, vamos dizer assim, né? Então vamos dar uma olhada aí. Solta aí, DJ. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Outra vez. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz de cada um. E aí, gente? Raiz de 3 é sobre 3. Raiz de 3. Raiz de 3 é sobre 3. Raiz de 3. Raiz de 3 é sobre 3. Raiz de 3. Raiz de 3 é sobre 3. Raiz de 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Outra vez. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. raiz em cada um. E outra, gente. Raiz de 3 é sobre 3. Raiz de 3. Raiz de 3 é sobre o 3. Raiz de 3. Raiz de 3 é sobre o 3. Raiz de 3. Bom, pessoal, temos além disso também uma tabela trigonométrica aí, né, que vocês podem ver, que aí ela tem os valores aí de seno, cosseno e tangente, tá? Desde aí do ângulo 1 até o ângulo 90, tá? Então, quem quiser aí, eu vou deixar essa tabela trigonométrica na descrição para download, tá? Ajuda bastante para fazer os exercícios. Agora, vamos ver um exemplo aqui. Veja só. Seja o triângulo retângulo, determine as medidas do seno, cosseno, tangente, dos ângulos agudos e o valor dos ângulos alfa e beta. Nossa, professor, só com duas medidas dá para achar tudo isso? Dá para achar, vamos lá. Nós temos aí, ó,
valor dos dois catetos e não temos da hipotenusa, né? Então vamos lá, para a alfa, vamos calcular primeiro o valor da hipotenusa com Pitágoras, né? A hipotenusa vai ser 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então vai ser 25 mais 144, a ao quadrado igual a 169. A igual a raiz de 169, a igual a 13. Achamos aí 13 centímetros, vamos colocar 13 centímetros lá. Agora veja bem, pegamos o seno de alfa aqui, nós não podemos colocar cateto oposto aqui, aliás, pegando, cateto oposto sobre a hipotenusa, nós achamos aqui então 12 sobre 13, que é igual a 0,923, certo? Agora, a gente pode pegar o cosseno, que vai ser o cateto adjacente, que no caso nosso aqui é o 5, né, que está adjacente ao alfa, ó, sobre a hipotenusa que é 13, dá 0,384. Né? Agora, a tangente de alfa vai ser o cateto oposto, que é o 12 centímetros, pelo cateto adjacente, que é 5. Então, a tangente vai ser 12, aliás, né? Cateto oposto dividido por 5 adjacente, igual a 2,4. Beleza? Já achamos aí seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Agora, vamos dar uma olhada na tabela trigonométrica, pessoal. Olha só. Se nós temos aqui, ó, por exemplo, o seno 0,923, vamos olhar aqui, ó, 0,9, aqui é 27, então não pode ser, então é 0,9205 aqui, ó, 67, olha, nós achamos aqui, ó, que o seno de 67 graus é 0,9205, cosseno 0,384, aqui, ó, 0,3907, tá próximo também, e a tangente 2,4, 2,3559. Então, a gente olhando aqui, a gente pode afirmar o quê? Que o nosso ângulo alfa, ele é aproximadamente igual a 67 graus, certo? Então, vamos continuar aqui para fazer os cálculos para o nosso ângulo beta. Então, aqui você passando aqui, aqui para o ângulo beta, o que nós podemos fazer aqui? Nós vamos calcular aqui o seno de beta. Devemos calcular ou não? Fazer lá cateto oposto sobre hipotenusa? Não, vocês esqueceram da nossa regrinha, ó. Seno de beta é igual a cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa está aqui. Eu posso dizer seno de beta é igual a cosseno de alfa, que é igual a 0,384, tá? E agora, eu posso fazer o cálculo do cosseno? Não, não precisa, gente. Se seno de alfa é igual a cosseno de beta, eu posso dizer que cosseno de beta é igual a seno de alfa, não é a mesma coisa, é igualdade? Então, cosseno de beta aqui é igual ao seno de alfa, sendo que o seno de alfa é 0,923, beleza? A tangente não tem jeito mesmo. Vamos ter que calcular aí a tangente, que vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. No caso aqui é o 5 sobre 12, vai dar 0,4, beleza? Agora, olha só, pessoal. Para mim achar o ângulo, eu posso ter dois caminhos. Eu posso ir lá direto na tabela, ou eu posso fazer aqui, ó. Nós não temos que alfa mais beta é igual a 90. Nós já temos o alfa aqui, aproximadamente 67. 67 graus mais beta é igual a 90. Passa os 67 graus para o outro lado subtraindo. Beta vai ser igual a 90 menos 67 graus. Então, beta vai ser igual a 23 graus. Beleza? Vamos só olhar aqui na tabela trigonométrica para desencargo de consciência. Olha aqui, ó. 23 graus. O seno 0,3907, ó, tá quase, tá bem próximo. 9, aqui o cosseno 0,9205, aqui 923. E tangente 0,4, 0,4 aqui, ó. Certo, pessoal? Então nós achamos aqui o valor de alfa e beta. Olha, através dos dois catetos que nós tínhamos aqui, nós achamos hipotenusa, seno, cosseno e tangente de alfa, seno, cosseno, tangente de beta, e ainda de quebra o valor do ângulo alfa e o valor do ângulo beta. Viu quanta coisa dá para encontrar agora com nossas relações aí? Vamos para mais um exercício aqui. Calcule o valor de B. Olha só, pessoal, nós só temos aqui o valor da hipotenusa e do ângulo de 60 graus. Como que nós vamos calcular com dois valores? Dá para calcular? Dá. Se a gente usar a fórmula do seno, nós temos aqui, ó, seno de 60 graus, ele é igual ao quê? Ele é igual
ao cateto oposto, que é o B, sobre hipotenusa, que é 18. Então, vamos olhar lá na nossa tabelinha lá, da musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Então, nós temos aqui seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Vamos colocar lá, raiz de 3 sobre 2 igual a B dividido por 18. Igualamos aí. Nós vamos aqui agora multiplicar em cruz, teremos raiz de 3 vezes 18 igual a 2 vezes B, né? 2 vezes B igual a 18 raiz de 3. Então nós vamos passar aqui, vamos isolar o B, passando o 2 para o outro lado, dividindo. Então B vai ficar 18 raiz de 3 dividido por 2. E o B vai ser igual a 9 raiz de 3. Agora você pode pegar esse B aqui, esse 9 aqui, e multiplicar pelo valor da raiz, que é 1,73. Então nós teremos aqui um valor de B de 15,6. Certo, pessoal? Um outro exercício aqui, pessoal. Nós temos aqui agora o valor de um dos catetos, né? E nós temos o ângulo de 45. Então, o que dá para fazer aqui? Observando bem, nós temos o cateto adjacente sobre hipotenusa, não temos? Então nós podemos usar aqui a nossa fórmula do cosseno. Então nós teremos aqui cosseno de 45 graus vai ser igual a 20 centímetros dividido por A. Então vamos ver lá o cosseno de 45 na nossa tabelinha. Nós temos lá 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 e a raiz em cada um, não é? Então quanto que é nosso cosseno de 45? O nosso cosseno de 45 aqui no caso vai ser raiz de 2 sobre 2. Então vamos voltar para o exercício. Vamos colocar aqui no lugar de cosseno de 45, nós vamos colocar raiz de 2 sobre 2. Então nós temos aqui raiz de 2 sobre 2 igual a 20 sobre A. Nesse caso aqui nós podemos multiplicar em cruz, teremos raiz de 2 vezes A igual a 20 vezes 2. Então nós teremos aqui, pessoal, olha, 40, né, ali multiplicando, e temos raiz de 2 vezes A. Então ele ficaria mais ou menos assim. E para você poder tirar essa raiz de baixo, você tem que fazer vezes raiz de 2 no numerador e vezes raiz de 2 no denominador. Então ficaria aqui 40 raiz de 2 sobre 2, que dá 20 raiz de 2. Então 20 raiz de 2 você pode fazer 20 vezes 1,41, que dá 28,28. Ou ainda, pessoal, na hora que você chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, você pode simplesmente, ó, você vai ter 40 e aqui raiz de 2 sobre A. Então se você fizer 40 dividido por raiz de 2, você pode simplesmente dividir 40 pelo valor de 1,41. Então você vai chegar no mesmo resultado, A igual a 28,28. Certo, gente? Bom, então essa foi a aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais.